O que você faria se fosse um universitário comum e um dia acordasse no corpo de uma criança e descobrisse que possui poderes divinos a ponto de cavaleiros, monstros e até dragões não serem mais inimigos para você? Bom, pelo menos foi isso que aconteceu com a Makawa Haruto em Serei Gensouki. A princípio, a história parte da lembrança de um passado bem distante, onde nosso querido protagonista Haruto, que estava de mudança após o divórcio dos pais, prometeu para a namoradinha que quando crescesse viria buscá-la e então os dois se casariam. Só que ele não pôde cumprir essa promessa, não por culpa dele, mas por conta do pessoal que cuida da manutenção desse ônibus, que perdeu os freios e invadiu a linha de carga na hora que o trem estava passando, causando a morte de todos que estavam no ônibus. Bom, o que aconteceu foi que Haruto acordou no corpo de um garoto que não era ele em um local completamente desconhecido. E ele ficou muito confuso porque ele tinha as memórias de quando ele era Haruto, inclusive aquela garota lá do início já estava com outro, mulheres, mas ele também tinha as memórias desse corpo que se chama Ryo. E segundo essa galera que acabou de chegar, ontem Ryo tava com muita febre e pelo visto, morreu porque já é outro. E esse corpo tá com muita fome, só que ele também tá fedendo demais e a rapaziada mandou ele sair fora dali e ir atrás de um banho. E é aqui que tudo fica confuso, porque ele tinha as memórias de alguém que era um universitário de 20 anos que viveu e morreu no Japão, mas ainda assim ele afirmava ser Ryo, um garotinho que estava ali para vingar sua mãe. Bom, enquanto isso, uma mulher com um grupo de crianças chegaram da forma mais arrogante possível e queriam saber se ele não tinha visto uma certa garota. Mas pelo menos uma delas foi humilde e tratou ele bem, a Célia. E Ryo deu um conselho pra ela. Eu acho melhor vocês não irem ali na favela não, ainda mais com essas roupas chiques. Então Célia quis ao menos verificar se ela achava algum rastro de energia mágica da garota que ela estava procurando. Mas o que ela sentiu foi um protagonista transbordando de poder mágico. E ela avisou pras outras, o moleque tem potencial. Só que como ele é um pobre lascado, o pessoal nem deu importância. A garota ainda deu uma grana pra ele pela informação, e como ele não é besta, correu logo pra casa pra esconder o dinheiro. Mas quando ele chegou lá, ele foi recebido com uma facada bem no peito, sorte que as moedas o salvaram. O tempo pareceu parar, e a figura de uma mulher surgiu e ensinou a ele o básico de como utilizar seus poderes para que ele se livre daquele ataque. Mas o assassino, ele também usou a magia pra fortalecer seu físico, mas não fez diferença. Ryo era mais veloz, mais ágil, ele se esquivou de tudo com facilidade e com giro de corpo quebrou o braço do meliante e logo seguida o finalizou. Bom, o que parece é que esses caras com quem ele morava sequestraram aquela garota que o grupo de mulheres estava procurando. E antes dela desmaiar, ela pediu que fosse levada até o castelo. E assim ele ia fazer, Só que aquele grupo apareceu e acusou ele de mentir e sequestrar a senhorita Flora, que pelo visto é filha do rei e essa aqui que nem deixa ele falar é a irmã dela. A mulher colocou a espada no pescoço dele e disse, moleque, tu vai vir comigo. Aí ele falou, não vou não, tá doida? Ela disse que eles iriam fazer apenas algumas perguntas e se ele for inocente, vai ser liberado. E pela conversa que os homens tiveram lá no início do episódio, eles foram pagos para levar uma carga, só que eles não sabiam que a carga era a garota. E talvez quem contratou eles acabou de dar um fim no único sobrevivente. Enquanto isso, lá no castelo, Ryo já estava pronto para ser torturado. Poxa, e eles me falaram que ia ser só uma conversa? O vice-capitão da guarda real queria respostas sobre o sequestro da segunda princesa. Respostas que Ryo não tem porque ele não fez parte disso. No seu quarto, a princesa Flora acordou e perguntou para a mulher, Vanessa, cadê o meu salvador? E disse para ela ir buscar o garoto agora. O cavaleiro não conseguiu nenhuma informação de Ryo e estava tão irritado que até queria bater nos subordinados. A Vanessa chegou ali e perguntou que droga é essa. Ela pediu que o garoto fosse interrogado da forma mais zelosa. E depois que o vice-capitão descobriu que esse moleque aí salvou a vida da princesa, ele falou, desce o garoto agora, dá uma água para ele. Com sua magia, Célia curou Ryo. Ele acordou em um quarto, surpreso que não tinha mais ferimentos. Ele perguntou, foi você que me curou? Ela disse que sim, e que é professora de magia na Academia Real. E somente agora Ryo se lembrou que ela é a mesma garota lá da vila, aquela que deu dinheiro para ele. E Célia disse que agora ele tinha uma audiência marcada com o próprio rei que queria agradecê-lo por salvar a sua filha. E assim o cavaleiro anunciou a entrada de Ryo. E a garota Célia fez uma verdadeira transformação nele, tá igualzinho o nobre. No ano 991, ele foi matriculado na Academia Real, e como ele não sabia nem ler e escrever, Célia daria algumas aulas a ele. E antes do rapaz se apresentar à turma, todos já sabiam quem ele era, o favelado que salvou a princesa Flora. E um garoto disse que ele falava tão bem quanto um servo. O bullying contra ele já tinha começado. Mais tarde, ele foi até a sala da professora receber sua aula particular e descobriu que a garota tem apenas 12 anos. Mas depois que ele aprendeu a reconhecer os símbolos, fazer cálculos daquele nível ficou moleza, até porque ele já tinha os conhecimentos e lembranças de Haruto. Mas ele disse a ela que aprendeu a fazer os cálculos com a sua falecida mãe.
No outro dia, a sua turma realizou um treinamento básico de combate. E como o rapaz não tinha parceiro, o instrutor disse: Ryo, venha e me ataque da forma que preferir. Então ele largou o escudo e segurou a espada com as duas mãos. Era uma postura de Kendo que ele tinha lembranças. Bom, eu não vi nada impressionante, mas o instrutor gostou do que viu. E o loiro até desdenhou com inveja de Ryo. E apesar das palavras do professor, o prota disse que não tinha interesse em ser um cavaleiro. No seu terceiro dia de aula, ele realizou uma prova de aritmética, e diferente dos outros, ele não teve problema com contas básicas de multiplicação e divisão. Mas depois que ele saiu para a área externa, ele se lembrou daquela garota, Miharu, uma amiga de Haruto. Mas porque ele continuava pensando nela, o garoto se questionou. Agora Haruto estava morto e ele era Ryo. Quando os resultados da prova saíram, adivinha, o plebeu favelado ficou em primeiro lugar junto com a princesa Cristina, e o pequeno nobre Alphonse perguntou que tipo de trapaça ele tinha usado. Uma garota disse que era desagradável ver um cavalheiro tão ciumento, e que se ele não tinha provas que Ryo havia colado ou algo do tipo, é melhor que ele não faça acusações. No ano 996, 5 anos após Ryo entrar na academia, iria acontecer o torneio misto de cavaleiros, e representando a instituição foram selecionados 3 candidatos. O primeiro foi Alphonse Roldan, o segundo, um figurante sem importância, e o terceiro, Ryo. O nobre loiro se incomodou muito e perguntou: por que alguém de uma classe tão baixa foi escolhido para participar do torneio dos cavaleiros? Além do mais, ele nem pode usar magia. O professor disse que a decisão não foi dele e que nenhuma objeção seria aceita. Em sua sala, Célio parabenizou. Agora ele já era mais alto que a garota. E Ryo disse que ela continuava pequena, mas na verdade não, ela parou no tempo. Ela já tem 17 anos na cara e tá com o mesmo design de quando tinha 12. Ela perguntou, já que ele não pretende ser um cavaleiro, o que ele vai fazer depois que se formar? Ele respondeu que pretende sair em uma jornada. Ele tem um lugar específico para onde quer ir, um local bem distante, longe desse país. A terra natal de seus pais, na região de Yagumo, uma zona além das áreas desenvolvidas. Uma terra que sua mãe sempre dizia que o levaria quando ele fosse maior. Bom, alguns dias se passaram e Alfred Ermely deu início às disputas do torneio. E o primeiro participante a ser chamado foi o Ryo, da Academia Real de Bertrand. Alphonse disse pra ele não fazer uma disputa patética, porque isso também iria afetar a imagem dele. Mas relaxa aí, ô loiro, porque o prota sou eu. Ryo caminhou até o centro da arena, e Charles Arbo, o desafiante, era alguém que ele já conhecia. O interessante aqui é que um lembrava muito bem do outro. E o rapaz disse que tinha uma certa dívida a ser paga com aquele homem. Os dois entraram em posição. O fato do Ryo não ter um escudo era algo estranho para esse árbitro. A batalha começou e cada um lutava por vingança. Um por ter sido rebaixado de posto, e outro pela humilhação e surra que sofreu. E quando Charles pensou que estava na vantagem, logo ele foi desarmado. Ryo colocou a espada em seu pescoço. Alfred, o juiz, ele declarou o garoto como vencedor. E também falou pro Charles que já estava querendo fazer um showzinho, que se ele fosse um cavaleiro honrado, iria aceitar a derrota e se retirar. Assim, a disputa que deu início àquele torneio terminou. E mais tarde, já à noite, o homem disse ao embaixador do Império que ele pegou leve com o garoto, porque se ele tivesse lutado a sério, o moleque não tinha nem chance de vencê-lo. E Charles disse que aquele garoto é o mesmo que todos pensavam que estava envolvido no sequestro da princesa há 5 anos atrás. Então o embaixador confirmou que Ryo era a criança daquele dia. E se vocês não lembram desse cara... Bom, pessoal, se você curte aquele sekaizão bravo com protagonista apelão e muita magia, com certeza esse aqui é o anime certo pra você. E logo logo ele vai ter uma segunda temporada. Então fiquem ligados. Eu sou Juan Aragão, eu já vou indo nessa e lembre-se, você está no Cidade Z. Valeu, falou, fui! Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when